Glória a Deus. Salmos, capítulo 37, versículo de número 23. Amém? Vamos ficar de pé em reverência a palavras que puderem. Salmos, capítulo 37, versículo 23 a o 27. Está escrito assim: O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E é sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça, e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Grande Deus, Israel, Senhor, nós te louvamos por essa palavra. Graças te damos. Faz a bondade e graça esse lugar através dessa passagem que foi aberta aqui diante de ti. Traz a iluminação, a real interpretação do texto, de modo, Senhor, que todos sejamos impactados e edificados, e o reino do Senhor avance, e o nome do Senhor seja glorificado nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. O tema dessa mensagem é: o Senhor firma os passos do homem bom. O Senhor firma os passos do homem bom. E para pregar esse tema, eu decidi pregar em cima de Salmos 37, versículo de número 23. Irmãos, nós sabemos que quem escreveu Salmos foi Davi. Foi o salmista Davi que escreveu Salmos. E nós conhecemos bem a história de Davi, um homem guerreiro, soldado, valente, que passou por várias batalhas na vida dele. Enfrentou inimigos e para nenhum perdeu, senão para ele mesmo, para o próprio pecado. E esse mesmo homem que enfrentou batalhas, derrubou Golias, um homem valente, onde foi marcável o nome dele em Israel, na grande batalha entre o soldado valente Golias, que enfrentava Israel. E aquele menino ainda moço, jovem, da pele vermelha, como vai dizer a Bíblia, pastor de ovelhas, levanta com grande coragem de leão, para enfrentar um homem muito grande, muito maior e muito mais forte do que ele. E ele, com muita fé, desafia aquele homem, como nós sabemos a história, e derruba o gigante através da fé com uma pequena pedra, zombando da cara do gigante, dizendo quem era ele que desafiava o Deus de Israel. Você vem em nome do seu Deus, eu venho em nome do Deus de Israel. E assim Davi ficou marcado. Mas Davi teve altas, mas também teve baixas. Davi passou por uma situação muito difícil por não ter sido um pai presente na família. Davi vacilou na criação dos filhos. Davi não disciplinou os filhos dele no caminho que devia andar. Foi semelhante a Eli e também ao profeta Samuel. Grandes homens de Deus, não é? Mas que falharam na missão de pai. Foi uma desgraça Davi como pai. Os filhos, um matou o outro chupou a irmã, e no final o outro tentou assassinar e tomar o reino do pai e acabou sendo morto. Mas Davi, com tudo isso, ele foi um grande escritor, um homem sábio, cheio do Espírito Santo de Deus. E esse homem escreveu Salmos 37, versículo 23, que abrimos aqui essa noite. E ele escreveu o seguinte: o Senhor firma os passos do homem bom,
e no seu caminho se compraz. Irmãos, preste bem atenção que o termo bom aqui não é sinônimo de perfeição. Quando Davi diz que Deus firma os passos do homem bom, parece que nós temos uma ideia aqui de um homem perfeito, de um homem que não falha. Por quê, pastor? Porque é bom, a Bíblia diz que só existe um, é Deus. Então essa palavra bom nos traz uma pulga atrás da orelha para entender melhor a exegese desse texto. O que Davi realmente queria passar, o que ele queria transmitir quando ele escreveu isso. Então por isso que devemos vigiar na interpretação desse texto. Porque certa vez chamaram Jesus de bom, e ele disse: por que me chamas de bom? Só existe um bom, e esse é Deus. E Jesus falava no sentido moral, de sem pecado, 100% santo, 100% justo, 100% reto. Ele também era, mas ele queria mostrar que ali, no meio daqueles homens, não existia ninguém bom, mas só Deus. Mas Davi diz aqui, afirma para nós, que o Senhor firma, que o Senhor firma os passos do homem bom. E nós devemos aprender o seguinte aqui: não é sinônimo de perfeição. Não é. Não é alguém que é 100% correto. Até porque era impossível que tivesse. Porque ia contradizer uma verdade bem clara, que Jesus falou que bom, só existe um, que é Deus. Que Jesus falará, certa vez, que é 100% santo, 100% justo, 100% reto. Nesse sentido, ele é o único que é bom, Deus. Então a palavra bom aqui não pode estar falando de perfeição. Não é isso que o salmista está querendo passar para nós. Mas a palavra bom aqui quer dizer íntegro, justo, aqueles que possuem integridade moral, aqueles que andam na retidão do Senhor, aqueles que se esforçam para não andar pecando, ou em caminho de pecaminosidade, que teme a Deus, que ama a Deus. Esses é tido como um bom nesse sentido, porque se afasta do mal. Como assim? Se afasta de tudo que é ruim, de tudo que é pecaminoso, odeia, repugna tudo aquilo que contraria a vontade de Deus, que é bom. Então nesse sentido Davi diz: o Senhor firma os passos do homem bom. Glória a Deus. E isso é aquele que teme ao Senhor, aquele que guarda a sua palavra, aquele que é pobre de espírito, como vai ser Jesus em Mateus capítulo 5, aqueles que entendem que estão dispostos a reconhecer suas necessidades espirituais, de compreenderem a sua própria deficiência e dependência somente em Deus, em vez de sua própria bondade. Esses, Deus firma os passos. Esses são chamados de bom, nesse sentido, nessa ideia. Essa é a primeira coisa que aprendemos aqui no texto. A segunda coisa que aprendemos aqui no texto é que Deus é quem firma os nossos passos. Glória a Deus. Interessante isso. Deus é quem firma os nossos passos. Sabe o que Davi está nos ensinando aqui, irmãos? Que você está aqui de pé, porque até aqui tem te ajudado o Senhor. Como assim? Olha para o texto. O Senhor firma. O que é alguma coisa firme, irmãos? É alguma coisa forte. É alguma coisa que está alicerçado. É alguma coisa que está firmado. Então o texto nos ensina que Deus é quem firma os nossos passos. Que não é a nossa suficiência, que não é a nossa bondade, que não é a nossa capacidade que faz isso. Não. Deus é quem firma, confirma, sustenta os nossos passos. Glória a Deus. E é por causa disso que estamos firmes, porque o Senhor fortalece, capacita, instrui, direciona, apruma os nossos passos.
É por essa causa que você está aqui. Não foi por sua força que você veio cultuar a Deus aqui hoje. Não! Deus te trouxe aqui porque Ele tem firmado os seus passos. Agora imagina, o que seria de nós se Deus não firmasse os nossos passos? Pensa comigo, o que seria de nós se Ele não andasse em todo momento direcionando, aprumando os nossos passos? Imagina o que seria de nós. Os nossos passos não é de todos que Ele firma. Ele firma os passos do homem bom. É bem interessante nós entender isso. Deus não firma, confirma, direciona, capacita, instrui, apruma os passos de todos. Não, Deus afirma os passos do homem bom. E eu expliquei aqui o que é bom nesse sentido. Do homem que teme a Ele, que ama Ele, que é pobre de espírito, que é dependente dEle. Esses Deus, além de firmar os passos, se deleita também neles. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor afirma os passos dos pobres de espírito, aqueles que não vivem só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, daqueles que entendem a sua insuficiência, a sua dependência em Deus, daqueles que compreendem que necessitam da graça de Deus, de ouvir constantemente, escutar, praticar a sua palavra. Deus firma os passos desses homens. Nesse sentido Ele é bom, e Deus o firma. Vamos aprender melhor essa ideia. Abre Mateus capítulo 27, 24. Ele firma os passos daquele que constantemente escuta a tua palavra. Os passos do homem que constantemente pratica a sua palavra. Ele firma os passos desse homem. Ele traz fortaleza. Está escrito assim, Mateus 7, 24. Todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e não caiu, porque fora edificada sobre uma rocha. Essa é a ideia que Deus firma os nossos passos. Como assim, pastor? O vento vem, a chuva vem, os impetos vêm, mas a casa não cai. Por quê, pastor? Porque ele escuta a palavra, ele ama a palavra, ele ouve a palavra, ele pratica a palavra, de tal forma que Deus do céu firma os passos dele, de tal forma que não deixa que essa casa desabre. Agora, qual é a prova, pastor, que Deus não firma os passos de todos? Está aqui nesse texto. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Não é de todos que ele firma os passos. Deus não firma os passos de todos. É daqueles que guarda a sua palavra. Ele permite que aconteçam situações, como está escrito aqui: o vento soprou, bateu contra aquela casa, transbordaram os rios, desceu a chuva, situações adversas aconteceu contra aquela casa, bateu e ela não caiu, a casa. Mas por que não caiu? Porque a casa é forte, a casa é influente, a casa é poderosa. Não, ela não caiu porque tem um Deus no céu que firmou,
continua firmando e não permitiu, sendo ele o próprio alicerce daquela casa, que ela viesse a desabar. Glória a Deus. É nesse sentido que Deus firma os passos do homem bom. E quem é o homem bom? Esse homem aqui. Olha Deus, olha Jesus firmando os passos desse homem aqui. Como assim? Confirmando os passos dele, mostrando a ele que independente do que acontecer, ele é a base desse homem, ele é o alicerce desse homem, que a vitória não está na mão desse homem, não depende desse homem, que o mais quem faz por esse homem é ele, de tal modo que a dificuldade veio, chuva, vento, rio, bateu na casa, mas tinha uma rocha inabalável, tinha um Deus que firmou aquela pedra, firmou aquela casa, de tal forma que aquela casa permaneceu de pé. Glória a Deus. Porque aquela casa era do homem bom, o homem bom que guarda a sua palavra. Volta para Salmos. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Está vendo? Deus, além de firmar os passos do homem bom, o Senhor, a palavra se compraz aqui significa se alegra. Deus se alegra nesses servos. Deus se compraz. Deus tem prazer de ajudar esses servos, de firmar os passos desses servos. Deus se alegra, Deus não só ajuda, Deus só não firma, como Ele faz isso com deleite, com alegria. Por quê, pastor? Porque Deus vê que esse servo também se deleita nele. Glória a Deus. Então Deus não mede esforços para firmar os passos desse servo. Agora, olha como faz sentido a continuidade do texto. Versículo 24. Se cair, não ficará prostrado. Está vendo, irmãos? Primeiro Davi diz: o Senhor firma os passos do homem bom e se deleita nele. Depois o salmista diz o seguinte: se esse homem cair. Sabe o que é que me chama a atenção nesse texto? Sabe por que o versículo 24 foi escrito? Sabe o que é que Davi escreveu? Se esse homem cair, para nos fazer entender a exegese do início do texto. Como assim, pastor? Um homem perfeito não cai. Um homem perfeito não peca. Então logo nós entendemos que o bom do início lá não é um homem perfeito, não é um homem que não peca. Entendeu? Por isso que Davi, no versículo 24, ele diz: se esse homem bom do início vier a cair, o que Davi está dizendo? Ele é falho, não é perfeito. Eu não estou falando de bondade, senão de perfeição. Por isso ele trata isso sabiamente. Deus, claro, que inspirou Davi a escrever. Logo no versículo 24, Deus mostra que o texto não está falando de ninguém perfeito. Logo o versículo 24 mostra que ele não está falando de alguém bom moralmente, perfeitamente. Por quê? Porque alguém bom moralmente, perfeitamente não peca e não cai. Aleluia. Mas quando ele diz no versículo 24: mas se cair, mostrando que esse homem bom aqui, do versículo 1, cai, peca, falha. Mas ele diz o seguinte: se esse homem bom cair, por Deus firmar os seus passos, não ficará prostrado. Aleluias. Glória a Deus. Davi está dizendo: o homem bom cai, viu? O homem bom tropeça, o homem bom falha, mas ele tem uma força, ele tem um braço que, se ele cai, ele volta a levantar. Isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. Ele pode até cair, o homem bom, sabe? Davi, ele pode até cair. E quem está falando aqui pode falar. Quem tem experiência de cair e levantar é Davi, é ou não é, irmãos? Amém. É ou não é? Quem caiu e levantou foi ele. Ele pode falar, porque Deus fez isso com ele, como faz comigo e com você. Glória a Deus. Agora,
Olhe bem uma coisa, irmãos. Se cair, não ficará prostrado. Porque, eu gosto muito dessa palavra, porque é uma cláusula. Porque tem um porquê que você, se cair, servo, não vai ficar prostrado. Porque você é forte. Porque o seu braço é forte. Porque você é espiritual demais. Porque você é santo. Não! Você não vai ficar prostrado. Porque o Senhor segura pela sua mão. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus do céu, maravilha! Deus segura pela sua mão. Deus te leva. Se você cair, tem uma mão poderosa que te puxa e coloca você no caminho novamente. Não é por causa de você, não está em você. A causa não é sua, é de Deus. Glória a Deus. O que aprendemos aqui, pastor? Aprendemos o quê? Irmãos, ao mesmo tempo que estudava a palavra, eu me impactava com esses salmos. Deus nunca vai abandonar um homem bom. Por isso que ele disse que firma os passos, porque ele é uma torre forte. Ele firma o que é algo firme, algo seguro, irmãos. No original hebraico, essa palavra tem vários sentidos. Firme, está estabelecido, está preparado, está pronto. Deus faz firmar os passos de um homem bom, de modo que se ele cair, ele não ficará prostrado. Isso aqui explica exatamente que o homem bom, anteriormente aqui no texto, não é sinônimo de perfeição, porque o próprio texto mostra que esse homem pode vir a cair. Então não é que ele seja perfeito, mas Deus está aprumando os seus passos. Deus está endireitando, firmando, direcionando os seus passos, confirmando os seus passos, fortalecendo os seus passos. Glória a Deus. De modo que ele nunca está só, irmãos. Isso é muito tremendo. Aleluia. Isso é muito impactante. Meu Deus, se cair não ficará prostrado. Claro que Davi tem que escrever isso. Onde está a causa pela qual você não ficará prostrado? Onde está a confiança de salvação? Está pensando o que? Esse texto aqui aponta para a salvação, meu filho. A queda aqui é o pecado. O levantar aqui é a segurança que aquele que ele chamou e começou, ele vai completar. Aleluia. Se cair, cair em que, pastor? Cair em pecado. Não ficará prostrado. Oh, meu Deus, que maravilha saber disso, Deus. Que bom, que alegria saber, Deus, que se caímos, tu nos levantarás. Mas onde está a causa? Dele mesmo. Porque a mão dele, Aleluia, vai segurar glória a Deus. na sua fraca, frágil mão. Aleluia. É a mão dele, irmãos. A nossa é fraca, o nosso braço é fraco, tanto que nós caímos, mas a mão dele é forte. E ele nos levanta. Tem um salmo vizinho aqui que explica melhor isso aqui. Vai para o Salmo 40 aí. Primeiro, esperei confiantemente pelo Senhor e ele se inclinou para me ouvir. Quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos e me pôs nos lábios um novo cântico. Entendeu? É isso que ele faz. Tira você do tremedal do pecado que caiu e firma os seus passos. O Senhor firma os passos do homem bom. É isso que ele faz, irmãos. Deus tem cuidado de nós, irmãos. Mas o cuidado desse Deus é tão especial, de modo que que nós nunca estamos só. Se cair, não ficaremos prostrados. Mas por quê? Por que não ficará prostrado? Porque ele é bom? Porque é inteligente? Porque ele é conhecedor? Porque ele é teólogo? Não.
Não é por isso que ele não ficará prostrado. É porque tem uma mão poderosa, potente, suficiente, misericordiosa, amorosa, segurando a fraca e insuficiente mão dele. Tem uma mão, irmãos, uma mão poderosa, uma mão potente, suficiente, misericordiosa, amorosa, segurando a fraca e insuficiente mão dele, de modo que ele cai, mas não fica prostrado. Essa mão levanta e o põe de pé. Glória a Deus. Isso aqui mostra, irmão, a vida difícil e o caminho espinhoso que o crente enfrenta aqui nesse mundo. Nos mostra que mesmo o sábio, justo, o homem bom pode pecar ou se deparar com dificuldades, mas Deus irá protegê-lo infalivelmente e impedi-lo de abandonar a fé. Aleluias. Irmãos, isso aqui é uma palavra de salvação. Lembra do que Jesus falou em João, capítulo 6, versículo 37. Leia comigo, vamos falar para João, capítulo 6, versículo 37. Vamos lá. Isso aqui é uma palavra de salvação. Você logo vai ver. Se cair, ele levanta e o põe, impede que você largue o caminho da fé. Ele te protege infalivelmente e impede-lo de abandonar a fé salvífica. João 6, 37. Está escrito assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum eu o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que ele me deu. Jesus deixou bem claro a ideia de salvo. Todo aquele que o Pai me dá vem a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma. O que é que ele está dizendo, irmãos? Quem vai a Jesus não peca, não peca. Quem vai a Jesus não cai, não cai. Mas Jesus falou que quem vai a ele, mesmo caindo, mesmo pecando, de forma alguma, ele vai o lançar fora. Glória a Deus. Isso é cuidado eterno, irmãos. Isso é cuidado especial. Veja, Pedro, depois que foi até Jesus, pecou até o ponto de o negar. Outros pecou, abandonaram. Mas Jesus já tinha prometido: não importa quem vem a mim, eu não o lanço mais fora. Eu cuido, eu fortaleço, eu capacito, mas não os lanço fora da minha presença. Glória a Deus. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Todo aquele que vem a mim, todo que o Pai me dá vem a mim, e o que vem a mim, olha, irmãos, para isso, de maneira nenhuma, nunca, jamais, é impossível que alguém que o Pai levou a Cristo, ele deixe vacilar para ficar prostrado. Aleluia. Glória a Deus. Por quê, pastor? Por causa disso aqui que nós acabamos de ler. Isso aqui é a garantia da nossa salvação. Jesus está dizendo: quem o Pai me dá vem a mim, quem vem a mim está salvo. Quem vem a mim eu cuido, quem vem a mim eu trato, quem vem a mim eu capacito, quem vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Glória a Deus. De modo nenhum eu vou lançar ele longe de mim se ele pecar. Se ele falhar, não, eu vou tratá-lo, eu vou lapidá-lo, eu vou amá-lo, mas ele vai continuar e permanecer perto de mim. Aleluia. Não vou abandoná-lo. Isso é tremendo, irmãos. Vamos dando palavra a Salmos. Não quero ficar enfatizando no texto só não, para a hora não voar e não acabar a mensagem. Isso aqui aponta para a suficiência de Deus, sim ou não? Sim. Isso aqui aponta para a obra redentora, soberania de Deus. Deus sabe
Por que que ele garante? Deus garante o início e o fim da caminhada vitoriosa de cada filho dele aqui na terra. Porque ele disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou o que era, o que é e o que há de vir. Eu sou o Deus no passado, sou Deus no presente, sou Deus no futuro. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe por quê? Sabe o que nós aprendemos aqui, irmãos? Quando ele diz: eu vou cuidar de vocês sim. E se cair eu vou levantar. E se cair vai ficar prostrado, porque a minha mãe é poderosa para levantar vocês. Aprendemos aqui o seguinte: Deus está dizendo, sabe o que é para nós? Eu cuidei do passado de vocês, referente ao seu pecado, que lhe condenava. Perdoei, purifiquei e regenerei. Hoje, ele no meu filho, e no meu filho te chamei, e justifiquei no passado. Esqueça o seu passado, esqueça os seus pecados, e dele não me lembro mais. Presente, o sangue do meu filho é suficiente para perdoar os pecados que vocês cometerem e os pecados que vocês irão cometer, e nenhuma condenação há para aqueles que se encontram em Cristo Jesus. Jesus resolveu o problema presente, passado e futuro. Glória a Deus. Uma morte única na cruz do Calvário. Presente, pastor, presente, o sangue do meu filho é suficiente para perdoar os pecados que vocês cometerem. Futuro, pastor, eu comecei a boa obra em vocês, eu vou completar até o dia da minha volta. Ninguém os arrebatará das minhas mãos. Vocês irão morar no céu comigo. Eu morri por vocês, subi aos céus para preparar-vos um lugar. Vocês têm lugar no céu guardado, e ninguém os tomará de vocês, porque esse lugar foi comprado para vocês com grande preço, com meu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Está garantido. Ninguém pode desvalidar aquilo que eu já validei. Ninguém pode desfazer aquilo que eu realizei por vocês. Ninguém, irmãos. Você guarda o texto aqui, garantia. Deus nos garante a vitória, irmãos. Entende? Então se deleita nele. Se deleita nele. Você pode ler o 25 comigo agora? Está gravando aí, irmãos? Aleluia. O 25, nós já escutou muito, não foi esse texto aqui? Fui moço, mas é um texto extraordinário. E já agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Glória a Jesus. Aleluia. Meu Deus do céu, o que é isso, irmãos? Davi está dizendo: eu fui moço e já agora sou velho, nunca vi na minha vida um justo sem o socorro de Deus. Nunca vi um justo desamparado. Nunca. Não é forte isso, irmão? Agora, irmãos, este versículo aqui devemos ter muito cuidado, porque é um versículo que pode ser interpretado facilmente de uma forma errada, apontando para uma ideia totalmente diferente daqui que o texto quer passar. Alguns pegam esses textos e distorcem, como os pregadores do Evangelho da Prosperidade. Eles fazem um show com esse texto aqui, irmão, vocês precisam ver. Eles dizem: não pode faltar, não pode passar dificuldade. Olha aqui, nunca vi um justo desamparado, não pode ter problema, não pode ter nada. Eles distorcem totalmente o texto. Não é isso que o texto quer dizer, não. Deus está falando aqui o seguinte, através de Davi, que tem uma longa experiência e pode oferecer a sua observação pessoal, que no final o justo é abençoado pelo Senhor. Amém. Glória a Deus. O que mais, pastor? O livro de Jó nos ensina isso. Nunca vi um justo desamparado. Deus em nenhum momento desamparou Jó, mas Jó não deixou de passar por dificuldade. Então a interpretação desse texto aponta para essa ideia aqui. Nunca vi um justo desamparado. Em nenhum momento Deus desamparou Jó. Está lembrado? Mas também o Senhor está nos mostrando que Ele, além de não nos desamparar,
mas nos ajuda e nos amparando, como amparou Jó. Também supre as nossas necessidades, que não precisamos se preocupar com o que havemos de comer, ou o que havemos de beber, ou com o que havemos de vestir, porque em todas essas coisas o Senhor tem suprido com as nossas necessidades. Então não devemos se preocupar, porque há uma promessa que o justo não mendigará o pão. Significa que Deus sempre chegará na hora certa. Aleluia. Glória a Deus. É isso que o texto quer passar para mim e para você aqui, quando diz que nunca vi um justo desamparado. Deus sempre vai chegar na hora certa. Não significa que o justo não vai passar por dificuldade financeira ou qualquer tipo de dificuldade. Não é isso que o texto quer dizer. O justo pode até passar por dificuldades, mas o Senhor não vai te desamparar. Glória a Deus. Aleluia. Ele vai chegar na hora certa, Ele vai suprir na hora certa, Ele vai honrar na hora certa, e não vai deixar você desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Agora você sabe por que Ele vai fazer isso, irmãos? Sabe por que Deus não vai deixar você desamparado? Sabe por que Ele vai fazer isso? Não é porque somos bons, ou tampouco porque merecemos. Não está em nós o motivo de toda essa bondade, está nele mesmo, porque Ele é sempre compassivo. Leia comigo aí agora. Porque fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. 26, é sempre compassivo, sempre, guarde essa palavra. Deus é sempre misericordioso, sempre amoroso, sempre piedoso, sempre. Então qual é o motivo pelo qual o justo nunca vai mendigar o pão e nunca vai estar desamparado? Ele mesmo não, porque somos bons não, porque merecemos não. O motivo não está em nós, o motivo está nele mesmo, porque Ele é sempre compassivo e empresta. Então Ele vai sempre socorrer, Ele sempre vai sustentar, Ele sempre vai amparar, Ele sempre vai suprir com as nossas necessidades. Glória a Deus. Aleluia. Porque Ele é sempre amoroso, sempre misericordioso e sempre o nosso grandioso Pai. Não está em nós o motivo por tanta bondade da parte de Deus, está nele mesmo. Ele é sempre compassivo, sempre, lembre disso, sempre compassivo. Nisto consiste o Evangelho, irmãos, da graça. O motivo não está em nós, está em Cristo. Não está em nós, não é por nós, está em Cristo. Que Deus não nos vê agora com os olhos diferentes, mas agora Ele nos vê com os olhos de amor e de misericórdia. Então nunca vai falar para nós, nunca vai faltar para nós misericórdia, nunca vai faltar para nós perdão, nunca vai faltar para nós o suprimento que nós necessitamos aqui nessa terra. Glória a Deus. E é por isso que devemos se preocupar, por isso que não devemos se preocupar só em ser fiel e bom diante dele. Você pode ler Mateus, versículo 6, 25 comigo? Mateus 6. Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, porquanto o que haveis de comer e de beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntem em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Amém? Olha, irmãos, que maravilha de texto. Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida. É o mesmo Deus de Salmos dizendo para nós: nunca vi um justo desamparado. É o que Jesus está dizendo aqui para nós.
vou desamparar vocês, de tal modo que ele escreve. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haver de comer ou de beber, pelo vosso corpo, quanto que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeia, não colhe, nem ajunta em celeiro, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? E por que andais ansioso quanto ao vestiário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fia. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou que vestiremos, porque os gentios é que procura todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Essa é a ideia aqui. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar um pão. Pode para lá para Salmos. Vamos lá? Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar um pão. O motivo está no versículo 26, por qual ele faz isso. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Que descendência é essa? Deus está dizendo o seguinte aqui, que a nossa descendência será uma bênção. Ele cuidará dos seus filhos e cuidará da sua casa. Glória a Deus. Por isso a nossa descendência será uma bênção. Glória a Deus. Deus vai cuidar da nossa família e vai cuidar da nossa casa. A nossa descendência será uma bênção. Agora, versículo 27. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Agora, irmãos, aparta-te do mal e faz o bem. Por quê? Porque se Deus é tão bom, tão misericordioso, tão amoroso e tão cuidadoso, tão protetor, o que é que eu tenho que fazer? Obedecê-lo, amá-lo, buscá-lo de todo o meu coração. Eu tenho que pegar todas essas graças que o salmista falou inicialmente e não ter motivo para pecar, mas para amá-lo. E ele diz aqui o seguinte: aparta-te do mal e faz o bem. Se afastando do mal, o mal aqui, irmãos, é o mal moral, é o pecado. E fazendo o bem aqui, o bem aqui não está apontando para você dar esmola, para você dar um alimento a alguém, para ser bom no sentido de tratar alguém bem. Faz parte também, mas não é exclusivamente para isso que o texto está apontando. O bem aqui, irmãos, é a mesma ideia que está escrita em Amós, capítulo 5:14. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor dos Exércitos estará convosco. É essa a ideia do bem aqui. O que mais? Ou seja, fazer o bem aqui é buscar a verdade de Deus, a obediência ao Senhor. Porque a verdade de Deus, a obediência ao Senhor, traz segurança para o seu povo e bênção para a sua descendência. Ao mesmo tempo que você busca a verdade de Deus e a obediência à palavra do Senhor, automaticamente você vai ajudar o seu próximo, você vai fazer bem ao seu próximo, porque você ama o Senhor. Porque é impossível que você faça bem ao seu próximo ou a alguém se você não amar ao Senhor. Então, por isso a ideia de bem aqui, primeiro, aponta para Deus. Você não pode amar o seu irmão necessariamente primeiro, antes de amar a Deus. Para que você possa amar o seu irmão, é necessário que primeiro você ame a Deus. Agora, você prestou atenção em uma palavra aí? Quem apartar do mal e fazer o bem, será perpétua a tua morada. Irmãos, não tem outra perspectiva que o texto esteja passando que não seja salvação aqui. Tudo que é perpétuo é eterno. Então o texto está dizendo o seguinte: aquele que aparta do mal e faz o bem
terá a vida eterna. O texto está falando aqui de vida eterna, de morada eterna. Será eterna a tua morada. Observe que o texto está falando de vida eterna. Então o mal aqui só pode ser o mal moral, que afasta as pessoas desse caminho de vida eterna. Por isso Deus disse: aparta-te do mal e faça o bem. Aqui o mal moral realmente é o pecado do mundo, o sistema, a concupiscência, o engano, o mundanismo, tudo aquilo que suja a terra, mancha e afasta o homem de Deus. Glória a Deus. Agora o que é que Deus diz para nós? Depois de mostrar toda a bondade, depois de mostrar, você escute, irmão, entenda, o texto é de salvação. O Senhor firma os passos do homem bom. Se cair, não fica prostrado, porque Deus o segura pela mão. Salvação. Mas depois dessa garantia, Deus tinha que escrever isso, para que nós, ou alguém que lesse, não pensasse por Deus e levantar, firmar os passos e estar com Ele e não desamparar Ele, poder pecar. Então Deus escreve: ainda com toda essa graça que eu te dou, ainda com toda essa bondade que é com você, aparta-te do mal e faz o bem. Glória a Deus. Deus diz, irmãos, afaste-se de tudo isso e seja santo. Olha só isso. Porque o que é ser santo, se não ser separado? Deus está mandando fazer o quê? Apartar do mal. Apartar é o quê? Se separar do mal. Então a ideia aqui que Deus está dizendo para nós é: sejam santos, separados, seja diferente. Sendo diferente, faça o bem, busque-me, conheça-me, ame-me. Você entende o texto aqui? Porque todavia, quando você se aparta do mal, você se apega ao bem. E quando você se afasta do mal, você é separado. Então Deus está mandando nós ser separados aqui do mal. Por quê, pastor? Porque quem faz isso, quem se comporta assim, como alguém que conhece a Deus, como alguém que foi regenerado, chamado, ele tem uma morada eterna. E só existe uma morada eterna que eu possa me lembrar: o reino dos céus. Então o texto está falando de vida eterna aqui. De vida eterna. Foi isso que Jesus prometeu, não foi? A morada eterna, a vida eterna. A ideia de bem aqui e de mal é a mesma ideia que Jesus falou em João capítulo 5, versículo de número 28. Leia comigo, é a mesma ideia. Aí você vai entender que a ideia aqui é para salvação e o mal aqui é o mal moral, é o pecado. E o afastar aqui, ele está dizendo, ainda com a ideia de Romanos lá, é a ideia de Romanos. Não pecaremos, andaremos em pecado porque a graça é abundante. Pecaremos para que a graça abunde mais? De maneira nenhuma. Então a ideia aqui é essa. Por que tanta graça? Por que tanto favor? Por que tanta misericórdia? Por causa disso você vai pecar? Não. Aparte-se do mal e faça o bem. É a mesma ideia aqui. Mais ainda de João capítulo 5, versículo de número... Eu estou falando isso aqui por causa do perpétuo, eterno. Veja que é bem no texto: a parte do mal e faz o bem, e será a tua morada perpétua. Aqui Deus está apontando para salvos. A parte do mal, seja santo e faça o bem, e você vai ter uma morada eterna. Quem tem essa ideia senão os salvos? Glória a Deus, aleluia. Mateus, ou João capítulo 5, versículo 28. Essa é a ideia aqui, ó, do mal e do bem. Veja bem, que Jesus falou em João 5, 28. Olha, aqui está escrito assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Está vendo? É a mesma ideia lá. Afarta do mal e pratica o bem, e você vai ter a vida eterna. Jesus aqui, vai chegar a hora que os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, vida eterna, e os que tiverem feito mal para a ressurreição
do juízo. Então essa é a ideia que Davi quer passar para nós aqui. Aparte-se do mal e faça o bem. Então não podemos usar da misericórdia, da graça abundante, da bondade abundante de Deus para cometer pecados, ou achar que somos livres, ou temos livre acesso para pecar, ou permissão para pecar. Não! Deus concedeu graça a nós, e essa graça tem que fazer que nós seja mais fiel, porque quando nós entendemos que é pela graça, favor imerecido, que é que está sendo abundantemente dado aqui, é que nós se deleitamos mais nele, afastamos do mal e praticamos o bem. Então o que Deus está mandando nós fazer aqui? Apartar do mal e fazer o bem. Eu acabei de falar agora aqui. A ideia é bem clara. Que é um texto, aqui é um texto de salvação, morada perpétua, eterna. E só pode apontar para a salvação. Não vamos vê-las. Não vamos ver essa ideia também de salvação. E aprender que a mesma ideia de Salmos é a mesma ideia de Jesus, que acabamos de ler. Vamos para o versículo 28. Salmos, volta para Salmos. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Aí no final é um checkmate de salvação eterna. Até aí, daqui a pouco nós lemos a parte final. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara. Deus diz, aparta do mal e faz o bem. Mas mais uma vez, Ele diz, eu amo a justiça e não desamparo, não deixo, não abandono os justos. Glória a Deus. Está vendo? Deus ama o justo. Deus ama quem pratica a justiça. Chama os íntegros, os retos, mas ama os íntegros e os retos, mas odeia quem pratica o mal, mas aborrece quem pratica a injustiça, porque Ele ama a justiça e odeia quem pratica o mal, porque Ele ama o bem. Nós estamos amparados. Deus não desamparará os seus justos. Mais uma garantia de salvação e de vida eterna. Mais uma garantia que o justo não perde a sua salvação. Ele é amparado de tal modo que Deus não desamparará, como está escrito. Será preservado. Olha o que Deus diz. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Será preservados, guardados, conservados, separados, protegidos, abençoados para sempre. Eu, você, o santo justo, tenho uma promessa perpétua. Lê mais embaixo comigo. Pois o Senhor ama a justiça, não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre. Você viu, irmãos? Meu Deus do céu. Os justos serão preservados para sempre. Para sempre, irmãos. Os justos serão. Deus está dizendo: o meu cuidado com meus santos nunca acabará. Eu vou guardá-los, amá-los, protegê-los, cuidá-los para sempre. Glória a Deus. Para sempre. Serão preservados, guardados, conservados, separados, protegidos, abençoados para sempre. Mas a descendência dos ímpios será exterminada. Será cortada, removida, destruída, jogada fora, esquecida, condenada ao inferno. Irmãos, tem uma promessa de salvação para nós, de vida eterna, seguro eterno, mas também tem uma promessa terrível para o ímpio. A descendência dele será exterminada.
Deus disse como é que vai tratar o justo eternamente, não foi? Mas ele também no final falou: eu vou destruir o ímpio no final. Eu vou lançá-los no inferno. Eu vou cortar a árvore deles, remover, destruir, jogar fora, condenar ao inferno. Agora, irmãos, uma palavra aos ímpios, uma palavra aos incrédulos, uma palavra aos infiéis: se arrependam. Enquanto é tempo, volte-se para Deus, corra, implore o seu perdão, porque há uma promessa para você, diferente da promessa que é para o justo. A promessa do justo é de ser guardado, amparado, protegido, abençoado para todo e sempre. Mas a promessa para o ímpio é de extermínio, de juízo, de condenação para sempre. Que Deus vai fazer? Isso é a mesma ideia de Salmos capítulo 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Aleluia. Todas as nações que se esquecem de Deus. Você que esqueceu de Deus, não deixa para lembrar de Deus na hora da dificuldade, na hora da angústia, na hora do leito ou depois da morte. Isso é impossível, porque se você morrer inimigo de Deus aqui, você vai permanecer inimigo de Deus depois da sua morte. É impossível que você morra inimigo de Deus aqui e se torne amigo de Deus depois da sua morte. A única forma de você se livrar disso aqui é você se tornar amigo de Deus em vida, reconciliar com Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois Paulo diz em 1 Coríntios 8,17: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, nos confiou a palavra da reconciliação. Pois o Senhor ama a justiça. O Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Os seus santos serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Então Paulo roga em nome de Jesus Cristo: pois rogamos que vos reconcilieis com Deus enquanto é tempo, e se arrependa e volte-se para Deus, porque é rico em perdoar. A mensagem acaba com um recado para os ímpios. De tanta bênção para o justo, ela acaba com um recado para os ímpios, para os infiéis, para os não convertidos. Deus cortará a árvore, exterminará e lançará no fogo. Mas escute Paulo: em nome de Jesus Cristo, rogo que vos reconcilieis com Deus enquanto é tempo, e se arrependa, volte-se para Deus, porque é rico em perdoar. Glórias a Deus. Fique de pé, vamos orar.